rapaziada, beleza? Ó, vamos lá, vamos dar sequência à nossa matéria, ok? Lembrando que na última aula em que nós tivemos aí, nossa última videoaula, ela foi sobre inequações, né? Eu a fiz em duas partes, inequação produto e quociente, tranquilo? Hoje eu vou dar sequência voltando àquele assunto de funções, e a gente já viu funções de diversas maneiras. Já vimos funções do primeiro grau, do segundo grau. Hoje a gente vai falar de uma função exponencial. Mas antes de chegar na parte de função, de domínio, de gráfico propriamente dito, a gente vai falar primeiro das equações exponenciais, porque isso aqui muda um pouquinho a nossa maneira de trabalhar a ideia de uma resolução no objetivo de encontrar uma incógnita, ok? Quando eram equações de primeiro e segundo grau, a gente trabalhava com uma certa naturalidade, era mais comum. A exponencial, a gente tem que pensar um pouquinho à frente. Galera, primeira coisa, como eu reconheço uma equação, ou inequação, ou função exponencial? A nossa variável, né, normalmente o valor a ser descoberto, o x da questão, ele vai aparecer no expoente, como o nome já sugere, tá bom? Então, se você já observar aqui os exemplos que eu trouxe para a gente resolver no final do vídeo, você vai ver que o x, que é o valor a ser descoberto, em todos os três casos, ele se apresenta no expoente, tranquilo? Então, quando a tua variável está no expoente, você está lidando com uma equação exponencial, tranquilo? Vai ter a igualdade ali e o objetivo é o mesmo de sempre, é encontrar o valor dessa variável, é encontrar o valor de x, tranquilo? Galera, a exponencial ela é fácil de ser reconhecida e também é fácil de ser resolvida. Como é que eu posso resolvê-la numa boa? Normalmente o teu primeiro objetivo, galera, é sempre tentar igualar as bases na resolução. Se eu conseguir que a base de um lado da equação seja igual à do outro, eu já estou num bom caminho para a resolução da exponencial, beleza? Casos um pouquinho diferentes, mais complicados, a gente vê na segunda aula, na sequência desse assunto aqui, tranquilo? Hoje a gente começa do básico. E por falar em básico, para que você se saia bem, você tem que lembrar as propriedades de expoente, as operações que são ou não possíveis ao resolver questões que envolvam expoentes, tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui, galera. Eu coloquei 8 propriedades, eu coloquei 8 informações ali do que você pode fazer, tranquilo? Primeira delas, a elevado a zero. Vamos considerar aqui a nossa base da exponencial, o número que vem ali na parte de baixo. Galera, qualquer coisa elevada a zero, na matemática, ela vai dar 1. Pode ser 100 elevado a zero, pode ser um número negativo elevado a zero, pode ser uma letra que elevado a zero vai dar 1. Só existe uma exceção, que para vocês é mais título de curiosidade em si. Se por acaso eu tivesse um zero elevado a zero, isso na matemática é considerado uma indeterminação. Mas só é interessante quando você estuda cálculo diferencial integral, que você vai falar de limites, que você vai falar, né, desses casos de indeterminação. Pra gente, a nível de uma prova EAR e ESA, eu não preciso me preocupar, tranquilo? Pense, qualquer coisa elevada a zero vai dar 1. Outro detalhe, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, ok? Então 100 elevado a 1 é o próprio 100. 1 milhão elevado a 1 é o próprio 1 milhão. Sempre que não aparecer o expoente, a gente vai considerar que ele vale 1, tranquilo? Expoente negativo, galera, ele tem o poder de inverter a base, inverter a fração que representa a base. Pô, Gil, como assim? Isso aí me dificultou. Dá uma olhada aqui no nosso rascunho. Imagina que eu tivesse 3 elevado a menos 2, tá certo? Lembre-se, todo número que não apresenta um denominador pode ser considerado que ele tenha o 1 aqui embaixo, ok? Como é que eu faço para me livrar desse expoente negativo? Como é que eu faço para me livrar desse sinal de menos? É só inverter a base. Se o número que eu tenho aqui é 3 sobre 1, eu vou tratá-lo como 1 sobre 3. E aquele menos some, fica apenas um expoente positivo. Claro, 3 ao quadrado dá 9, então aqui eu teria 1/9. Entende isso? Se apresenta um expoente negativo, eu posso me livrar desse sinal
invertendo a base, invertendo a fração que representa a base. Tranquilo? 4 e 5 são propriedades muito parecidas, muito comuns. Para quem estuda física já está muito acostumado a fazer isso, principalmente com potência de 10. Galera, na propriedade 4 eu tenho multiplicação de bases iguais e na propriedade 5 eu tenho divisão de bases iguais. Ou seja, A elevado a M vezes A elevado a N. Como é que eu posso resumir isso? Eu repito a base e somo os expoentes. Tranquilo? Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 à terceira, que multiplica 2 à sétima. Ambos não têm base 2? Eu repito, por ser uma multiplicação, somo os expoentes. É só o que você tem que fazer. Se por acaso for uma divisão de bases iguais, você também repete a base, só que agora você subtrai os expoentes. Tranquilo? Então, na multiplicação, repito a base e somo os expoentes. Na divisão, repito a base e subtraio os expoentes. Tranquilo? Número 6, quando você tem um expoente elevado a outro. E aí você tem que tomar muito cuidado com a maneira com a qual isso aparece, com a maneira com a qual isso vai ser representado. Galera, quando eu tenho A elevado a M e tudo isso tem um parênteses elevado a N, eu repito a base e multiplico os expoentes entre si. Por exemplo, 2 elevado a 3 que esteja elevado ao quadrado. Tranquilo? Galera, uma maneira de resolver é repetir a base e multiplicar os expoentes. Isso vai dar um 2 elevado a sexta. Toma cuidado, cara. E se não aparecesse esse parênteses aqui? Se o número ficasse assim, faz diferença? Faz. Quando não tem o parênteses, você tem que resolver primeiro essa exponencial aqui. Eu não faria 3 vezes 2. Eu faria 3 elevado a 2, que daria 9, e a resposta disso seria 2 à nona. Tranquilo? Quando tem um parênteses, você simplesmente multiplica. Se não tiver, você vai resolver de cima para baixo, por assim dizer. Até aqui tranquilo? Bom, número 7 e 8. A número 7, se você tiver uma multiplicação de bases aqui, né, e tudo isso elevado a m, você pode basicamente distribuir esse expoente. A vezes b, que esteja elevado a m, é a mesma coisa que dar o expoente m a ambos. É a mesma coisa que ter a elevado a m vezes b elevado a m. Tá certo? De novo, fazendo com números, né? Que costuma ficar mais fácil pra gente. Eu tenho aqui 2 vezes x elevado a 3. Posso escrever isso como 2 à terceira vezes x à terceira também. Eu praticamente distribuo o expoente. Isso valerá, galera, se aqui dentro for uma multiplicação ou uma divisão. Júlio, se for soma ou subtração? Aí já não rola. Você sabe que quando é uma soma ou uma subtração aqui, você tem que fazer um produto notável, né? Se aqui for 2, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e assim por diante. Distribuir o expoente só é válido para quando há multiplicação ou divisão aqui dentro. E por último, a propriedade número 8, que é quando o teu expoente ele aparece na forma de uma fração. Um expoente fracionário, ele sempre pode ser escrito como uma radiciação, como uma raiz, tá? O que você tem que ficar de olho, galera? O m aqui, ele faz papel de numerador no expoente. E o n faz papel de denominador. Para que eu me livre desse expoente fracionário, eu escrevo um radical. E como se comporta? Bom, dentro do radical você vai ter a mesma base, o mesmo número ali, porém, o numerador, a parte de cima, continua a fazer um papel de expoente. O denominador desse expoente fracionário, ele passa a ser o índice da minha raiz, tá certo? Vou fazer aqui embaixo, ó. Imagina que eu tenha 7 elevado a 2 terços. Observei o expoente em forma de fração, já posso escrever um radical do número 7, em que o 2
que é o numerador, se mantém como expoente. E o 3, que é denominador, faz o papel de índice, ok? Então, nesse rascunho aqui, a gente observa uma aplicação da propriedade número 8, que é transformar expoentes fracionários em radicais, usar radiciação. Tá tranquilo? A gente brinca dizendo para você guardar, para quem vai para cada posição, ó, quem está no sol vai para a sombra, fica por dentro. Quem está na sombra vai para o sol, fica ali em cima exposto, tranquilo? Fazendo o papel de índice. Essa é a ideia. Se você conhece as propriedades, se você conhece a ideia de uma equação exponencial, que é igualar as bases e comparar os expoentes, você vai conseguir resolver os exemplos aqui comigo numa boa, tranquilo? Sempre pense assim, tentar igualar as bases, fazendo fatoração, por exemplo, e depois comparar os expoentes. Olha o exemplo 1. 4 elevado a 3x mais 1 igual a 16 elevado a x. Onde eu quero chegar, galera? Tanto o 4 quanto o 16, eles podem ser escritos em base 2. Você tem que concordar comigo que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, beleza? E esse número, ele já tinha aqui, ó, como expoente 3x mais 1. Até aqui eu praticamente não fiz nada, apenas fatorei o 4 para escrevê-lo na base 2. Por quê? O 16 também pode ser escrito na base 2. Então, estou buscando aqui uma igualdade entre as bases. Quanto é que é 16 na base 2? 2 à quarta, isso aqui representa o 16, que já estava elevado a x. Tranquilo? Lembra dessa propriedade aqui? Quando temos um expoente elevado a outro, o que a gente faz? Multiplica os expoentes entre si. E é uma multiplicação tradicional. Por exemplo, aqui em cima eu tenho 3x mais 1. Então esse 2, ele vai fazer a distributiva com o expoente ali. Eu teria 2 elevado a 6x mais 2, não é isso? 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 1, 2. E do lado direito eu teria 2 elevado a 4x, certo? Reparou que eu consegui botar em bases iguais? Sendo assim, galera, você pode eliminar as bases, você pode ignorar as bases e comparar apenas os expoentes. Repara que eu praticamente caí numa equação de primeiro grau. 6x mais 2 igual a 4x. Daqui para lá você sabe, letra para um lado, número para o outro, e você resolve numa boa. Se jogar o 4x para cá, eu vou ficar com 6x, quer dizer, 2x, né, porque ele vem subtraindo, e vou jogar o 2 para o lado direito, que vai negativo. Se passar o 2 dividindo, eu vou chegar à conclusão que aqui x é igual a menos 1. Tranquilo? Ao usar x igual a menos 1, eu garanto essa igualdade aqui. Tranquilo? E aí, resolve a questão numa boa, né? Recapitulando, passei o 4x para cá diminuindo, deu 2x. Joguei o 2 para o outro lado, ficou negativo. Passei esse 2 dividindo, x é igual a menos 1. Beleza? Show! Exemplo número 2, eu tenho uma fração. Do lado esquerdo, galera, ela é praticamente irredutível. Você não consegue simplificar, a não ser que você divida aqui na forma decimal. Mas não é vantagem, mantém ela assim. Não tenha medo das frações, elas facilitam, ok? Então, olha só, 2/3 elevado a 2x. Até aqui não fiz nada, só copiei. Galera, 81 e 16, se eu fatorar cada um deles, o 81 pode ser escrito como 3 elevado a alguma coisa. E o 16 pode ser escrito como 2 elevado a alguma coisa. Você concorda que se fatorarmos, o 81 ele vai ser 3 à quarta, enquanto o 16, que já fizemos no exemplo de cima, vai ser um 2 à quarta? Tranquilo? Eu tenho tanto o numerador quanto o denominador como expoente 4. O que eu posso fazer a partir daqui? Bom, do lado esquerdo, por hora não mexo, não há muito o que fazer. Porém, do lado direito, como 4 é expoente tanto da parte de baixo quanto da parte de cima, entre aspas, eu posso destacar ele. Eu posso, entre aspas, colocar em evidência. E escrever assim, ó, 3 meios
elevado a 4, já que os expoentes são iguais. Repara que está quase bom, está quase perfeito. O que falta para essa fração ficar igual a essa? Não é inverter? E aí entra novamente uma propriedade. Eu sei que quando eu inverto uma fração, basta trocar o sinal do expoente. Eu posso escrever isso assim, ó, 2/3 elevado a 2x, beleza? E aqui eu vou inverter, ó, 2/3 para igualar ao do lado esquerdo, só que o preço a se pagar por essa inversão é trocar o sinal do expoente. Fica um menos 4 ali. Bom, igualou as bases novamente, não igualou? Você pode cancelar elas e vou ficar com 2x igual a menos 4. Vou botar aqui do lado pra gente. 2x igual a menos 4. Se passar o 2 dividindo, x igual a menos 2. Isso é a sua resposta. Tranquilo? Então, sempre usando a ideia das propriedades. Buscando esses atalhos aqui para você ver o que pode te facilitar na resolução da questão. Partiu o exemplo 3. Rapaziada, parece complicado. Tu vai falar assim, cara, 100 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 1. Ou seja, cara, você tem uma base 100, você tem o expoente como uma equação do segundo grau e isso tudo está igualado a 1. Não esqueça o primeiro caminho. A primeira ideia que você tem, a primeira intuição, é tentar colocar tudo na mesma base. E uma dica que eu vou te dar, sempre que está igualado a 1, cara, é uma das melhores coisas que pode te acontecer. Porque lembra da primeira propriedade? 1 é igual a qualquer coisa elevado a 0. Tudo que eu vejo 1, eu posso escrever com o que eu quiser elevado a 0. Tranquilo? Ah, o que eu vou querer usar? Eu não tenho que igualar as bases? Então, onde eu vejo aquele 1, eu escrevo ele como 100 elevado a 0. Isso está certo. Isso está baseado na primeira propriedade. Isso vai ser suficiente para você resolver a questão. Se liga aqui, ó. 100 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 10. O 1 eu escrevo como 100 elevado a 0. Aquilo ali vale 1. E o objetivo de usar a base 100 é para que eu iguale do lado esquerdo. Sendo assim, eu consigo cancelar. Você sai de uma exponencial e recai numa equação de segundo grau, que você sabe resolver, né? Ficou igual a 0 ali, e pode resolver da maneira que achar melhor. Pode usar Bhaskara, por exemplo, ou pode usar soma e produto, como eu aqui, para dar uma facilitada e relembrada na teoria. Rapaz, a soma é menos b, ou seja, esse cara de sinal trocado, que dá 7 dividido pelo a. Lembrando que o a é quem vem associado ao x ao quadrado. Nesse caso ele vale 1. 7 dividido por 1 é o próprio 7. E o produto? Termo independente, que é o 10, dividido por 1 também, que é o mesmo a, vai dar 10. Para pensar em dois números que somados dão 7 e multiplicados dão 10. Né? Depois de um certo tempo, você consegue chegar ao 2 e o 5. Então, x1 igual a 2, x2 igual a 5. Sempre faça a prova real, cara. 2 mais 5, de fato, dá 7, e 2 vezes 5 dá 10. Então, aqui estão as tuas raízes, desculpa, as tuas raízes, aqui estão as tuas respostas dessa equação. Tranquilo para isso aqui? Espero que tenham entendido. Mesma ideia, qualquer dúvida, falem no portal, falem no WhatsApp, não deixe isso aqui passar. A sequência vai ser em equações e depois funções exponenciais. Beleza, galera? Um abraço. Tchau, tchau.